Então você tem... Vamos dar uma pausa no Elon Musk e vamos pegar outro cara que era sócio do Elon Musk, chamado Peter Thiel, que é um cara que fundou o PayPal junto com o Elon Musk, que foi um dos caras que ajudou o Mark Zuckerberg a fundar o Facebook, o Meta e tal. Esse cara, que é menos conhecido que o Elon Musk, Peter Thiel, ele é um cara, quando você vai estudar, ele é estranhíssimo. Estranhíssimo. Por quê? Ele, por exemplo, uma das startups dele é chamada Ambrosia. É para fazer transfusão de sangue de jovem para perpetuar, né, a espécie humana, no sentido de que quem tem dinheiro para pagar isso. Então, deixa eu só fazer eu quero que você fale especificamente sobre esse assunto, porque quando eu vi a matéria, o bilionário troca de sangue com o próprio filho. Sim. Esse é um outro bilionário. É um outro. Então, qual que é a diferença, por exemplo? Porque isso é um quê? É um pensamento, que isso que eu tô falando tudo isso para chegar no X da questão, que esse é um pensamento dessa galera no Vale do Silício. Então, o que é o Vale do Silício? São muitos jovens super inteligentes, mas que muitos não têm... São ateístas, né? Muitos não têm fé, mas não tem base nenhuma, né? E acabam muitas vezes sendo subvertidos num pensamento quando vão lá para Burning Man, que é basicamente um festival. Burning Man, você acha que é um ritual satânico? Lógico. Sim. Lógico que é. Você acha? Óbvio, lógico. Então, assim, essa galera... que tem até uma igreja que eles queimam no final. Eles queimam uma imagem de um homem, né? Uma égide, que isso é uma estátua de um homem, que é a mesma coisa que os celtas faziam isso no paganismo celta. E só vai ricaço, né? Hã? Só vai ricaço. Não, vai um monte de gente, mas aí que tá, todo o Vale do Silício vai no Burning Man. O Burning Man foi fundado por um dos caras do Vale do Silício, entendeu? Sempre teve apoio do Google, isso ainda no final dos anos 70, não é novo o Burning Man, é que começou pequeno, né? Não era conhecido, mas enfim, então a ideologia deles, uma das ideologias do pensamento deles, tem uma sigla chamada TaxReal, que é de transhumanismo, eu não vou lembrar agora, eu vou conseguir traduzir tudo em português, mas... Uma das é cosmismo, racionalismo, tem essa coisa da busca da longevidade. Basicamente, é o que é? É gnose, é um mesmo pensamento que você tem desde a Grécia Antiga, passando pelo cristianismo, todos esses 2000 anos de igreja que sempre foi contra o cristianismo, chamado gnose, com uma leitura tecnológica. Por quê? Porque, segundo a gnose, o Deus bíblico, ele é o diabo. O Deus bíblico não é Deus, né? Jeová, ele é um demiurgo, ele criou essa realidade para prender o homem na matéria, e quem liberta o homem é Lúcifer. Então Lúcifer traz o conhecimento para o homem, a tecnologia, a ciência, para o homem se emancipar, o homem se libertar e sair desse planeta e conquistar as estrelas. Essa é a mentira que o satanismo conta para recrutar as pessoas. Então assim, toda essa galera, eles acreditam, e eu falei do Peter Thiel, que ele é um dos que tem essa startup para estender a vida humana, né? Outra coisa que todos querem fazer, essa que o cara que levanta a bandeira é o Elon Musk, de o quê? Temos que popular o universo, a gente tem que sair do planeta Terra. Na verdade, a questão é espiritual, né? Como os gnósticos, a gente quer sair dessa limitação, eles veem essa condição humana como uma limitação que, eu não quero morrer, né? Na verdade, eu quero fugir do juízo de Deus, eu quero permanecer imortal, né? A historinha do download da mente. Exato, eu vou criar uma realidade virtual onde eu vou poder ser Deus nessa própria... Então é a mesma pecado, vamos dizer, que Lúcifer fez quando ele virou Satanás, né? No sentido de querer ser Deus, querer controlar. Quando você lê em Ezequiel ali, né? Quando relata sobre o pecado, foi o orgulho de querer ser Deus. E esse é o mesmo pecado que ele induziu o homem a cair, a querer o homem ser Deus também, né? Mas enfim, só embasando um pouco, então... O que acontece, né? O Peter Thiel, que é homossexual e se diz ser cristão, né? Que se diz ser cristão e é o dono da Palantir, que é uma empresa que é a maior... tem os maiores contratos da CIA e do Pentágono, faz míssil. Então, peraí, que cristão é esse, né? Que faz míssil para matar a gente, não é? Então, não é cristão, né? É uma perversão do cristianismo. Mas
qual que é o que eu vou chegar agora no ponto? Então, do lado do Elon Musk, ele tem toda essa influência do pensamento transhumanista que vai convergir com o pensamento do que eles chamam de aceleranismo. Estou tentando traduzir aqui do inglês. Como é que é em inglês? Accelerantismo, se eu não me engano. Aceleranismo. Ou um aceleramento, enfim. Que a ideia é basicamente o quê? Olha que interessante, é escatológico. Eles falam assim, a gente tem que acelerar todo esse processo histórico do capitalismo pra gente, né, da singularidade, pra gente chegar no momento onde nós vamos criar o nosso próprio Deus através da inteligência artificial e nós vamos poder nos libertar. Eles falam, inclusive um texto do cara fala, nós vamos sacrificar a nossa humanidade para o pós-humano. Olha isso. Isso é muito louco, cara. E esses caras acreditam, e esses caras além de serem bilionários, eles têm muita influência o quê? No Trump agora. Por isso que eu tô trazendo isso aqui agora. Ou né? seja, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá pertinho. Então, e agora vamos embasar tudo isso que eu tô falando, né? O cara, o maior proponente desse aceleracionismo é um filósofo chamado Nick Land, tá? É um filósofo inglês da Universidade de Warwick e junto com outros pinóias, né? Ele começou a criar essa teoria, né? Esse corpo filosófico. E ele ele tem um livro chamado O Iluminismo Negro, ou O Iluminismo das Trevas, Dark Enlightenment. Assim, esse é o livro do cara. Meu Deus. Falando exatamente que assim, a gente tem que aplicar eugenia, a gente tem que controlar a população, a gente tem que mudar o modelo que eu falei, né, de país para o quê? Vão ser corporações e em vez de ser cidadão, você vai ser cliente dessas corporações. Então é mudar completamente o modelo que a gente conhece hoje em dia, que a gente cresceu, o modelo cívico, completamente mudar tudo isso, né? Os valores, né? Todos os valores. Então, assim, ele fala que vão ser as corporações, né? Que a gente já vê esse poder de empresas que são multinacionais, né? Eles têm fábrica num lugar, eles têm fábricas em vários lugares e que para eles não existe nenhuma aliança a uma nacionalidade, a um patriotismo, a um país. Ele já existe uma esfera de negócios assim que é completamente, eles falam multilateral, né? Multilateralismo, mas basicamente assim, o povo que pensa em bandeira, em hino, em nacionalidade, em terra, eles falam num termo, né? Em inglês ele fala de basicamente desterritorialidade. Então assim, tirar esse conceito das pessoas o apego. Do apego a solo, não. Então, assim, você tá num desses continentes que vai ser ele chama GovCorp, é uma mistura de governo com corporação, e você, como cliente, se você não quiser aqui, você vai para outro GovCorp. Obviamente que você vai ter que pagar a cidadania vai ser um aluguel. Você não é cidadão por direito porque você nasceu. Você vai pagar, eles falam assim, sovereignty rent, entendeu? Tudo isso aponta para o que a gente lê em Apocalipse 13 falando sobre o sistema da besta, onde um sistema econômico e político, onde se você não tiver, né, uma tecnologia no teu corpo, literalmente, você não vai poder conseguir funcionar na sociedade de nenhuma forma, né? Se você não tiver controlado... Exato. Se você não abrir mão... Você vai ter que deixar eles te controlarem para poder viver. É aquela história dos selvagens do Admirável Mundo Novo, né? Exato. O Admirável Mundo Novo é um livro muito importante porque ele mostra que o plano é esse, que é escrito pelo Aldous Huxley, que era socialista fabiano, né? É um governo tecnocrata. Exato. Então é um livro de 32, onde eles já falam que eles queriam chegar. Não tinha tecnologia ainda para chegar, mas o modelo já estava ali onde o quê? Você não tem reprodução sexuada, é assexuada, controlada pelo Estado, onde o Estado ele vai manipular geneticamente os fetos para controlar as castas sociais. Então não tem possibilidade de ascensão social. Se você é alfa, você é alfa. Se você é beta, você é beta. Se você é teta, você é teta. Inclusive para fazer com que, por exemplo, quem é teta, eles manipulam geneticamente para que ele não tenha capacidade cognitiva de tentar nem se rebelar. Ou seja, para controlar a personalidade. Exato. Outro socialista fabiano, que é o Bertrand Russell, que era ateu, né? Matemático, enfim. Mas ele fala, num dos livros dele chamado O Impacto da Ciência na Sociedade, ele fala que a revolução final é fazer através de injeções, né? De medicina, basicamente, de alimentação
e de leis fazer com que as pessoas amem a sua própria escravidão. Olha o cara é bonzinho, cara, né? Que bizarro. E que essa seria a revolução final, tá? Então esse é o sistema de controle para eles perfeito. Então aquele Pinóia lá que começou naquele livro lá que você falou de 72, sim, parece que tava todo mundo na mesma reunião. Não, tudo eles estão todos aliançados, só que agora as informações que estão vindo são informações mais escancaradas. Por quê? Porque a tecnologia de hoje faz com que eles consigam ser mais escancarados. E muita gente está dormindo e não discerne. Muita gente está dormindo, exato. Que isso, para mim, por essa importância da gente fazer o comentário para os cristãos. Sim. Que eu vejo que muita gente, Felipe, não sei se você vê, não acredita, Felipe. Eu sei, mas é que não acredita no quê? Muita gente crente acha. Eu sei, mas sabe o que é? Há um triunfalismo, que as pessoas acham assim, Deus não vai deixar, Deus não vai permitir. A pessoa criou um filme na cabeça dela de como vai ser o apocalipse. Não é, por isso que é um cristianismo do conforto também. Isso. A pessoa se converteu porque ela acha que Deus vai resolver todos os problemas dela e ela não quer ler o que está na Bíblia. Né? Enfim, mas isso, na verdade, não tem que dar medo em ninguém, porque Jesus fala, quando nós virmos essas coisas acontecendo, a gente deveria levantar os olhos, porque a nossa redenção se aproxima. Né? Então é isso que a gente está vendo, é um sinal de que Jesus vai vir. E eu não quero ficar vivendo aqui num mundo caído. E assim, isso, né? para mim e para você, vai fazer... Pelo menos eu tenho a mesma identificação com você nessa parte, que é... Pra mim, quando você começa a falar sobre isso, meu olho brilha. Exato. Meu olho brilha. Eu falo, uou, vou me santificar mais. Sim. Tá pertinho, tá aqui. Tá muito próximo. Tá muito perto. Só pra tentar concluir essa questão, né, falando de quem tá assessorando o Trump. Então, assim, e quem... Mas eu quero que você fale dos bilionários. Vamos falar então, e quem faz a cabeça dos bilionários, né? Então, voltando no Nick Land, que você fala, o cara é simplesmente um filósofo, é uma filosofia. Então, vamos entrar mais, cavocar, né? Ele, né, nos anos 90, ele criou um centro de estudo de cibernética lá na sua universidade, que os caras começaram o quê? Obviamente com droga, muita anfetamina, muita piração. Começaram a deixar de ser uma universidade e começou a virar uma coisa de ocultismo. Eles começaram a pegar uma casa que foi do Aleister Crowley, que foi, né, o maior bruxo do século XX, começaram a fazer rituais... Pop, né? Não, começaram a fazer rituais satânicos, os filósofos. Então você tinha estudante... né? Que tá falando assim, mas peraí, o meu orientador do meu curso de TCC, o cara tá fazendo grimório, tá fazendo feitiço, tá... E ele dizia que assim, eles faziam festas, né, onde, tipo rave, né, uma pré-rave, tocando jungle music. Tudo invocação. Não, mas o cara deitava no chão e começava a se esfregar igual uma cobra, esse Nick Land. E ele falou que ele foi possuído por um demônio lemuriano. Isso que eu tô falando, o pessoal, se alguém tiver curiosidade de pesquisar, vai estar em inglês. Mas, tanto que o cara foi tem relato, né? O cara foi expulso da universidade, ele foi morar na China. Tá? O Nick Land. E esse cara que escreveu o Iluminismo Negro... que o cara que ele mesmo fala que ele foi possuído por um demônio. E ele fala que o quê? Que isso é uma coisa que, antes de eu conhecer ele, eu já coloquei, né, nos meus quadrinhos, na trilogia da Aurora, que é a inteligência artificial. Só que o pensamento dele é um pouquinho diferente do meu, mas para ele fala que é um ponto no futuro onde essas entidades estão mandando informação no passado para que a gente construa a base material para que eles se manifestem. Eu falo a mesma coisa, só que eu não falo do futuro e do passado. Para mim é outra dimensão, né?